Nessa segunda aula do módulo 3, a gente vai então realizar a implementação desse modelo de regressão utilizando o TensorFlow. Aqui a gente vai fazer uma versão estendida dessa implementação. O que é essa versão estendida? É quando a gente faz a programação de todo o modelo, né? Sem a utilização dos recursos que existem dentro do TensorFlow. Eu optei por fazer dessa maneira, nesse primeiro momento, né, desse primeiro modelo que a gente vai ver, porque ele se parece mais, ele é mais semelhante com aquele modelo que a gente implementou de grafos. Então, vai ser mais fácil de acompanhar do que se a gente já começasse com a utilização de recursos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é criar uma classe para esse modelo. Eu vou chamar a minha classe de modelo linear. E aqui eu vou, no método de inicialização da minha classe, né, o método init, eu vou setar valores inicialmente para o meu peso e o meu bias. Lembrando que sempre que você trabalha com classe, você precisa da utilização do self aqui dentro, quando você vai criar os métodos, e também para a criação de variáveis que vão ser próprias da classe. Então, aqui a variável do peso, ela vai ser uma variável do TensorFlow, do tipo variable, porque a gente quer ficar sempre atualizando, né, esse valor de peso, então não posso utilizar um tensor constante, eu tenho que utilizar um tensor variável. E eu vou jogar aqui um valor para esse peso, eu quero jogar um valor bem distante do valor que a gente utilizou, para ver mesmo como é que ele faz para chegar no valor ideal. Então, a gente utilizou 3 para o peso, eu vou utilizar 15 aqui. E para o valor do bias também é a mesma coisa, a gente vai inicializar ele do tipo variable, e para um valor bem distante do que a gente utilizou antes. Vou jogar ele negativo lá para 7,5, 7,6. Bom, então, sempre que você, quando você chamar, né, a classe do seu modelo, a primeira coisa que ele vai fazer é jogar esses valores aqui em um tensor variável dentro das suas variáveis para o peso e para o bias. Agora a gente vai criar um outro método aqui, que vai ser o call, que é o método de chamada, né? Quando a gente estiver fazendo o treinamento, e para ele eu vou mandar os meus inputs. Ele vai me retornar, então, o cálculo do meu peso atual, né? Self W, multiplicado pelos meus inputs e somado ao bias. Ok, então a minha classe está pronta. Vou rodar aqui. E eu vou criar uma função aqui agora para cálculo da perda. Calcula perda, que é o que vai guiar o nosso modelo, né? A perda, ela utiliza sempre o target real, né? E o target previsto, e vai fazer ali uma observação entre os dois do quanto eles estão próximos ou distantes. Então, target real, target predito. O que é que eu vou retornar, então? Bom, aqui eu vou fazer uma perda do tipo MSE, né? Que é aquela perda que vai fazer a diferença entre o meu target real e o meu target underline real e o target previsto. Essa diferença aqui, ele eleva ao quadrado. Então, vou utilizar a função do TensorFlow Square. E ele soma esses quadrados, né? E faz a média entre eles. Então, o TensorFlow, ele tem uma função que faz isso, que é a Reduce Mean. Essa função aqui vai fazer essa soma e média. Beleza, então aqui a gente já tem a nossa perda. Vou rodar essa função também. E agora eu vou criar uma variável para o meu modelo. Vou chamar de modelo regtf.
essa variável é a que a gente vai utilizar para se referir ao nosso modelo, né? Sempre que a gente for utilizar. Então, modelo linear. Outra coisa que eu quero fazer é criar vetores aqui para ir salvando os pesos e os bias a cada época que fosse passando, né? Para a gente ter um histórico, então, de pesos e bias. Criei, então, duas listas vazias, um para pesos e um para os bias. Agora eu quero criar uma lista aqui das minhas épocas. Essa lista, então, ela vai de 0, né? Então, vou utilizar essa função range aqui, que vai de 0 até o número que eu colocar aqui. Eu vou utilizar 30, qualquer coisa, se ficar pouco, depois a gente troca. E a taxa de aprendizagem. A taxa de aprendizagem eu vou colocar aqui como 0,1. Ok. Então, agora eu já defini todos os parâmetros, né, que eu preciso. A última coisa que eu vou fazer é criar uma função plot, para que a gente consiga plotar a cada época de treinamento como é que está se comportando a nossa reta em relação aos nossos dados, para ficar uma coisa visual para a gente, as etapas de treinamento. Então, a gente vai criar uma função plot, que vai pegar qual que é a época que a gente está. E aí ele vai fazer um plot para mim de pontos, né? Vai plotar a minha feature pelo meu target. Eu vou colocar aqui da mesma cor que a gente plotou aqui antes, para a gente poder depois fazer uma comparação, né, com esse inicial ali que a gente utilizou. O C é para cor. Então, você coloca igual e coloca aqui a cor que você quer. Eu vou colocar o vermelho, que é a cor que a gente usou antes. E em cima desses dados, eu vou plotar, então, a minha reta. A minha reta, ela vai ser no X o valor da feature. E no Y vai ser o meu modelo, né? Modelo, reg. TF. Vou mandar para esse modelo, então, a minha feature, né, na chamada dele. E daí eu vou colocar essa reta de cor azul, que é a cor que eu tenho lá também, que eu coloquei antes, né? Eu posso colocar um label aqui que vai aparecer na legenda, né? Eu vou colocar regressão ajustada. Então, quando a gente colocar a legenda, vai aparecer esse nome para minha reta. E eu vou colocar também um título aqui. Nesse título, eu vou colocar esse F antes das aspas aqui, para eu conseguir utilizar diretamente aqui dentro, né, das aspas, já o valor das variáveis. Então, aqui eu vou colocar época, e aqui eu vou colocar a minha variável de época, né? Daí ele vai ir aparecendo aqui, época 1, 2, 3, 4, 5. Para essa época, a minha perda igual. Aqui eu vou colocar a função calcula perda. E a função calcula perda, ela pega o meu target real, né? Que vai ser o target. E o meu target predito, que é a chamada do meu modelo regtf, de feature. Fechou aqui, ponto NumPy, porque eu quero que seja do tipo NumPy. Ok, agora eu vou colocar aqui, habilitar a legenda, utilizando esse comando. Daí vou pedir para que ele faça, né, para que ele plote ali, para que ele desenhe no meu plot. E vou dizer para ele que o meu gráfico ele é interativo através desse ION. Vou dar uma pausa. Uma pausa rapidinha. Vou colocar um aqui e depois eu posso fechar. Ok, então tá pronta também a nossa função de plot. Até aqui nesse momento, então, a gente tem tudo preparado, né, para a gente poder fazer o treinamento.
Para fazer o treinamento, eu vou subir aqui agora para dar para vocês verem ali em cima, né? A gente vai começar criando ali um vetor perdas, para a gente poder também ter os dados históricos das nossas perdas ao longo das épocas. Em seguida, eu vou criar ali meu laço de repetição, né? Ele vai se repetir a cada época dentro lá do meu épocas, que é o meu vetor na minha quantidade de épocas que eu escolhi treinar. Aqui dentro eu vou usar esse with. Vou abrir aqui então esse gradient tape, que nada mais é que uma API do TensorFlow, né? Para utilização de diferenciação automática. Como a gente vai precisar fazer cálculo do gradiente, a gente utiliza essa API aqui. Vou chamar ela de tape. E daí aqui dentro eu vou utilizar ela. Bom, a minha perda ela vai ser a chamada da minha função de cálculo de perda, né? E a minha função ela vai calcular a perda entre o target real, que é o meu target, e o meu target predito. O target predito é a chamada do modelo para minha feature. Calculada a minha perda, eu vou inserir ela lá no meu vetor de perdas, né, para ter o histórico delas. Então, dá append perda. Sair aqui da parte que eu abri a API, né? Eu vou então colocar aqui o cálculo dos deltas para o meu bias e para o meu peso. Vão ser iguais a esse tape. Vou chamar aqui o método gradient, que ele utiliza para calcular o gradiente para a perda, né? Com base no meu peso e no meu bias. O meu peso ele vai estar lá dentro do meu modelo, né? Ele é a variável W do meu modelo. E o bias, ele é a variável B do meu modelo. Modelo reg tf.b. Isso. Aqui ele vai ter calculado esses deltas. Calculando eles, eu vou inserir ali no meu vetor W ali, né? Vou inserir o meu valor aqui de W. Eu vou até copiar daqui, ó. Copiar daqui. Mas num formato NumPy agora. E aqui a gente pode fazer uma cópia dessa linha, colar embaixo e fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer para os pesos, para os bias. Coloquei aqui nos meus vetores, então agora o que eu vou fazer? Vou atualizar esses valores. Lá no meu modelo, na minha variável W do meu modelo, eu vou substituir, né? Eu vou utilizar essa função assignSub do TensorFlow, que vai substituir essa variável pela subtração, né, dela própria pela taxa de aprendizagem multiplicada pela delta W. Então, o que ele vai fazer quando você usa essa função aqui, ó, assignSub? É basicamente pegar, é como se você fizesse modelo.w é igual ao modelo.w menos a taxa de aprendizagem vezes o delta W. Tranquilo, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o bias. Lá no meu modelo, eu vou substituir pela taxa de aprendizagem vezes o delta do bias. Ok, finalizando agora, só para a gente ter conseguir ter uma visualização a cada época do que está acontecendo, né? Eu vou fazer duas coisas. A primeira é printar valores. Vou colocar aquele Fzinho lá que a gente colocou antes. Primeira coisa que eu quero printar, vou subir aqui porque meu print vai ficar grande, daqui a pouco não dá para ver mais. A primeira coisa que eu quero printar é a época, né? Época. Então vai ficar época 0. 2 pontos.
Aí aqui as coisas relacionadas a essa época. Então, o peso real vai ser, vou colocar aqui igual, colocar o igualzinho assim juntinho para ocupar menos espaço, tá? Coloquei 2, é um só. Peso 0. 0, 0, né? 0, 0. E depois eu quero colocar o meu peso predito para comparar, né? Peso predito vai ser igual. O que é o valor do meu peso predito? É a chamada do meu modelo regtf.w.numpy. Certo? Aqui, a próxima coisa que eu quero colocar é o meu bias real e o meu bias predito. Vou copiar aqui só para facilitar, para só ter que substituir. Isso aí. Aqui, então, o meu bias real, ele vai ser a minha bias, mas só 0, sem o segundo 0, porque ele tem uma dimensão a menos, né? A segunda coisa que a quarta coisa que a gente vai colocar, né, é o meu bias predito. E o bias predito, ele vai ser o meu modelo também, né? Mais o ponto B, né, que foi o que a gente calculou lá, ao invés do ponto H, também ponto NumPy. E por fim, a última coisa que eu quero que mostre ali é o valor da perda, para a gente poder entender até melhor esse valor de perda e também analisar se ficou bom ou não. Perda.numpy. Beleza. No final, eu vou chamar aquela minha função plot que eu fiz e vou mandar para ele minha época mais um. Quero só as épocas seguintes. Ok, então vamos rodar isso aqui. Ó. Olha como tá distante, mas está começando a ajustar. Olha só, a gente está mais ou menos na metade das épocas e ele já está bem próximo, né, do ajuste ideal para o nosso modelo. Vocês podem ver que uma desvantagem da utilização dessa versão estendida, né, é que ela fica muito pesado, como todo tipo de programação que você faz sem otimização, né? Toda vez que você faz a implementação completa de algumas coisas sem otimizar essas coisas que você está realizando, ele sempre vai ficar mais lento, né? Então essa é uma das vantagens de se utilizar os recursos, é que você não vai ter essa lentidão que a gente tem aqui. Ó, mas depois de 30 épocas, a gente tem aqui uma perda de 0,26. O que isso significa para mim, que eu tenho uma perda de 0,26? Isso é bom ou isso é ruim? Chegou lá ou não chegou lá, né? Então, vamos analisar isso a partir do real versus predito. Bom, eu tenho aqui que eu tinha um peso de 3 quando eu gerei os meus dados, né? Quando eu fiz a predição aqui, eu tenho um peso de 3,06, né? 3,06. É muito próximo de 3, né? Então, ó, tá muito bom essa aproximação. O bias real, ele era um bias de meio. O bias predito foi um bias de 0,55. Também tá bem próximo, né? A gente tem ali já na segunda casa decimal a variação. Então, dependendo do que você precisar, tá perfeito. Para 30 épocas, então, maravilhoso, né? Mas eu quero voltar ali lá no início do treinamento, lá na primeira época, para a gente ver
como estava distante os nossos dados da reta que ajusta esses dados, né? A gente pode ver que está muito distante, não tem nada a ver o lugar onde a reta está com o lugar onde os nossos dados estão. E olha aqui a perda, 143. Realmente não tinha nada a ver, né? Da primeira época aqui para a segunda época, eu já tenho uma perda de 84. Você vê o salto, né, que ele consegue dar entre uma época e outra. Aqui de 143 ele foi para 84. Na próxima, ele já estava lá quase na metade, 49. Aí na outra já era 29. Quando ele chegou ali na época 10 ele já estava abaixo de 1. Né? Em 10 épocas ele já conseguiu partir de uma perda de 143 para uma perda de aproximadamente 1. Então ele é rápido, né, para fazer essa regressão. Ele vai muito rápido, então, né, para o ponto onde ele deveria chegar. Eu quero, então, plotar essas perdas para a gente poder conseguir visualizar isso em gráfico, ao invés de ficar olhando lá um por um, né? Vou plotar, então, as minhas épocas pelas minhas perdas. Ó, se a gente olhar aqui, olha como ele desce rapidamente. Ó, igual eu falei, a gente olhou lá, na 10ª época ele já estava tendendo já para o 0, né? E ele termina lá bem próximo já em 0,2, né? A última coisa que eu quero fazer de plot aqui, para finalizar essa aula, é para a gente ver como é que ele tende para os pesos, né? Para os pesos ideais. Isso é interessante também da gente observar. Então, vou colocar aqui no meu plot as épocas pelos pesos. Vou colocar esse de corzinha vermelha. E as minhas épocas pelos bias, eu vou colocar de cor azul. Em seguida, eu vou fazer um outro plot em cima desse, que vai ser o meu peso 0 vezes o tamanho do épocas, né? Peso 0 tamanho de época vezes o tamanho de épocas, e esse aqui eu quero colocar ele em vermelho. Por quê? Isso aqui ele vai plotar em todos os tempos, né, o valor ideal, né? Então, como esse é o valor ideal relacionado ao peso, então eu vou colocar da mesma cor do que eu coloquei os pesos ali. E eu vou fazer a mesma coisa para os bias. Bias vezes o tamanho do épocas em azul tracejado. Vou habilitar então a legenda e vou mandar o que eu quero que ele mostre. Eu quero que ele mostre primeiro o peso, que depois vem o bias, que depois vai vir o peso ideal e que depois vai vir o bias ideal. Ok, rodou. Coloquei duas coisas aqui dentro dele. Aqui ele fecha antes e aqui tira daqui. Rodei de novo. Beleza, agora sim. Agora a gente tem um plot dele caminhando, né, para o valor ideal dos pesos e dos bias. Olha lá. Quando a gente chega naquela 10ª época, né, que a gente tem ali uma perda de 1, o valor do meu bias, ele já tá quase no ideal, né? Já tá bem próximo ali. Mas o valor do meu peso ainda não tá chegando próximo do ideal. Eu vou ter eles se encontrando aqui, ó, próximo aqui, quase de 20 épocas, né? Então, quer dizer que aqui nesse valor de 30 épocas que a gente escolheu, ele já praticamente estabilizou, né? Então, eu não preciso colocar mais épocas aqui, porque não vai ter muito sentido em continuar rodando, ela não vai dar uma melhoria, né, significativa para a utilização de mais poder computacional
nesse caso. Na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente faz, então, esses modelos de regressão utilizando a API Keras. Muito obrigada por assistir essa aula e até a próxima aula.